Ó. Tem que ver se a galera já tá entrando. Salve galera, bora chegando. Bora chegando. Então, gente, hoje aqui a gente vou mostrar nessa live aqui fazendo esse leão e utilizando a maior parte do tempo uma 9 Magnum, tá? Dá pra, como eu falei já várias vezes, dá pra fazer tanto com RL quanto com Magnum. Acho que eu já mostrei muitas vezes fazendo com RL lá no Instagram. Hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu faço com a 9 Magnum. Aqui, ó, eu vou definindo os bigodes. Eu sempre começo pelas partes mais escuras, né? E de cara também pelas áreas que tem mais risco de perder decalque, áreas que tem mais influência, né? Por exemplo, aqui os bigodes do leão é muito fácil de você perder esse decalque, então eu prefiro começar por ele, justamente para preservar, para pegar essa parte com o decalque ainda bem vivo na pele. Aqui eu estou trabalhando com o cantinho da Magnum, né? Só com os cantinhos, ó, preto puro. Provavelmente é a tinta que eu mais uso assim para leão. Dificilmente eu uso Sumi, né? Eu utilizo 90 a 95% do tempo preto puro. Gosto de fazer as texturas com preto puro, que ela já fica bem marcadinha quando cicatriza. Olha só. Sempre trabalhando com os cantinhos. Agora a gente vai fazer aqui a barbichinha. Olha só o segredinho. Sempre movimento de pêndulo. A parte de cima da barbicha aqui, ó, o ideal é você fazer ela sumindo assim, ó. Esse movimento aqui, ó, separa um pouco no meio. O que vai entrar para dentro da barbicha, você puxa ele para ficar mais fino assim, ó. Para dar um efeito mais natural, olha só. A parte de baixo eu já travo um pouco mais a mão, ó, fazendo os fios. Mas olha de cima, eu vou soltando, ó. Olha só. Eu tô com a Magnum aqui, tá? Olha só. Isso vai me dando mais suavidade nessa parte do leão, né? Essa barbichinha. Muita gente tem dificuldade de como fazer. E vou sombreando a parte de baixo também, fazendo as mechinhas, deixando um pouco mais escura, para dar a impressão que são pelos mesmo, né? Depois eu venho com branco nesses lugares aqui, ó. Olha só. Mais suave possível a parte de cima e um pouco mais pesado embaixo. Sempre suavizando a mão. É natural, gente, ficar vermelho. Tem pessoas que ficam mais do que outras, mas é normal. E aqui já me dá saída para fazer aqueles outros pelos, né? Mais finos que tem na barbicha. Como é uma região clara, essa barbichinha é uma região clara no leão. Então tem que ser mais suave os pelos aqui. Essa parte interna da barbicha dele, né? Então você vai fazer com o pezinho da mão, mais suave. Olha só. Sempre movimentinho de pêndulo, ó. Suavizando, porque eu estou invadindo já o meio da barbicha.
Vou soltando a mão embaixo, já dou uma apertada a mais, deixando algumas mechas. Olha só. Ó, você pode fazer bem assim, ó, suave. Onde é mais compridinho, ó, tá vendo? É quase como se você estivesse fazendo uma grama. Imagina que você está tatuando uma graminha. Olha só. O Marcos perguntou aqui, Neto, quais os blocos você faz primeiro do leão? Queixo, focinho, juba ou bigodes? Irmão, já comecei por todas as áreas, leão. Já comecei só pela juba, já comecei pelo nariz, pelo olho. É bom você criar um roteiro assim, né? Para quem está começando, é sempre bom criar um roteiro de onde começa. Por exemplo, dá para você que você está com muito medo de perder decalque, detalhe, você pode começar pelos olhos, né? Como eu te falei, pode começar pelos bigodes, dando definição, pela barbicha, que são áreas que são pelos claros e pode ser que suma o decalque. E se perder, você vai perder também aquela naturalidade, né? Se você perde um decalque aqui, você vai ter que fazer meio que no olho. Então você vai perder um pouco da suavidade que tem nessa região. É bom você fazer com decalque ainda bem fresco, né? Não existe regra por onde começar. Vocês que tem que fazer tentar criar um roteiro. E sempre é bom sair da zona de conforto, gente. Começa, eu já fiz 4, 5 leões começando pela barbicha. Pô, hoje eu vou fazer começando pelo olho. Enfim, você tem que se arriscar. Você tem que começar a tentar de outras formas, entendeu? É assim que vocês vão evoluir mais. Quando vocês descobrem 1001 maneiras de fazer o mesmo trabalho com a mesma qualidade. Isso é importante. Ó, você viu como é rápido? Não tem muito segredo, ó. Depois eu venho dando uma reforçada aqui na parte de baixo, ó. Que é onde que já é a juba, né? Olha só. Aqui já é a juba, a gente já vai, né, trabalhando mechas. Na juba a gente trabalha só com mechas. Eu não fico tão preso à referência. Gosto de fazer os caimentos da juba do meu jeito. Olha só. Depois ficou um espaço legal para entrar com o branco já, né? Aí você olha e fala, nossa, mas está meio confuso em qual fio que eu coloco o branco. Não tem um fio certo. Às vezes eu nem utilizo o branco nessa região. Se você escurece a parte de baixo, que é a juba, né? Deixa a parte de cima suave. De longe você já vai conseguir ver a diferença da onde começa a juba para onde começa a barbichinha do leão aqui, ó. Então eu não fico muito apegado. Olha só como é rápido. Depois, uma vez que essa parte já está definida aqui, ó, você fica tranquilo já. Olha só, vou fazer agora, ó, essa parte de dentro da barbicha que eu falei, ó, movimentos suaves, ó, só construindo algumas mechinhas bem suave. Olha só como é suave. Movimento de pêndulo, fazendo algumas mechinhas soltas, aleatórias. Não fiquem tão perdidos, gente, na referência, tá? Se você for ver o tanto de pelinho que tem ali na referência e tentar reproduzir, você vai acabar zoando mais ainda seu desenho. Eu não fico preso, eu tento entender como é feita essa parte, né? Eu quero entender
o que compõe essa barbicha do leão, né? Uma vez que você entende como ela é feita, qual a composição dela, você meio que se liberta de referência, né? Você já aproveita o que o decalque está te dando ali e vai só construindo, ó. Pode ver, a referência está aí do lado, eu não fico tão agarrado nela, eu vou fazendo de forma aleatória. Como eu disse, gente, eu faço preto e cinza, eu faço hiperrealismo. Dá para fazer? Dá. Mas aí já não seria trabalho comercial, né? Olha só. Tudo com a 9 Magnum, tá? Parte da boca aqui, que é um preto mais sólido, eu seguro um pouco mais a máquina, né? Só segura a máquina aqui, ó. Olha só. Ele já vai me dando essa parte mais escura aqui, ó. Olha só. E tudo pelagem aleatória, gente. Imagina que pelo não tem ordem, pelo não tem sentido. Assim, eu digo esses pelos aqui, né? Eles têm sentido, mas não tem ordem para você fazer. Se você fizer ele da maneira correta, já dá para entender o que é. Já vai entender logo de cara que se trata da barbicha do leão. Olha só, acho que eu não gastei nem 15 minutos assim. 20 minutos, não sei, nessa barbicha aqui. Fazendo com a Magnum, dá pra fazer com a RL também, já fiz diversas vezes. O bom de você trabalhar com todos os materiais que você tem e conseguir fazer um realismo legal, é que você começa a escolher, né? Chega um dia e fala, fazer um leão, aí você olha pro estilo do leão, você fala, hoje se você já fez esse leão alguma vez, por exemplo, esse leão é clássico, né? Já fiz ele algumas vezes, então você olha pro leão e fala, hoje eu vou fazer de um jeito diferente, hoje eu vou fazer com a Magnum, com a pelagem mais lisa, né? Sem tanta textura durinha. Isso aqui é legal, você não fica engessado. Seu trabalho não fica todo dia quando você olha e fala, mano, parece que é a mesma coisa, sabe? Parece que é o mesmo leão toda hora, todo dia. Mesmo que seja o mesmo leão, você consegue fazer de formas diferentes. Ele vai ter características diferentes de acordo com o material que vocês vão estar usando. Olha só. Tudo com movimentos suaves aqui da Magnum, voltagem de 8,5, tá? Ó, aqui já é uma parte que tem um bigode, ó, sempre trabalhando com ela de lado, ó. Vou definindo o vão entre os bigodes, né? Essa é a área que eu marco, é o vão. Deixo o bigode livre, para depois eu vir com o branco, né? Passando aqui por cima. Olha só como é simples. Você tá com quanto de agulha pra fora, mano, pra fazer? Dá pra ver? Eu sempre deixo bastante agulha pra fora, tá vendo? Ó, quando eu tô fazendo pilagem. Pilagem de leão, textura de pelos, sempre deixo bastante agulha pra fora.
seja com a Magnum ou com a RL. Sempre vou deixar bastante agulha para fora. Óbvio que eu não vou pôr tudo isso na pele do cliente, né? É mais para ter um controle sobre a agulha, para me ver a ponta dela, onde que tá batendo. Isso é legal também. É bom você ver a agulha, onde que ela tá indo. Olha só. Eu vou definir nos vãos do bigode, ó. Depois eu venho fazendo a juba ali, né? Também. Ó. Olha como é legal fazer essa região. Confere aí na referência. Eu vou com a agulha meio que de lado, assim, ó. Vou fazendo quase que mini tracinhos, assim, ó. Só umas batidinhas, ó. Umas batidinhas com a máquina. E aqui ela não tá fazendo nem linha, nem sombra. Tá fazendo um esfumaçadinho aqui, ó. Ó, parte daqui de novo. Lembrando, preto puro. Ó, parte interna aqui dessa... Vou chamar de bochecha, focinho aqui do leão, ó. Pezinho da mão. Lembrando que se o bigode entra um pouco para dentro, preserva também. Ó. O bigode não nasce do nada, né, gente? Ele sai daqui, né? Então, essas coisas é legal a gente sempre estar observando, né? Desenhar é observar, né? Essa que é a verdade. Para você ser um bom desenhista, você não tem que ser bom de mão, você não tem que ter a mão boa. Você tem que ser um bom observador. O Castro falou aqui que sua máquina pigmenta muito bem. Seria a máquina ou os cartuchos? A máquina, o cartucho influencia bastante, cara, mas a pigmentação é técnica, né? A gente consegue fazer uma pigmentação com qualquer máquina. Pode ser que algumas demorem um pouco mais, enfim. Mas uma boa pigmentação é técnica. Olha só. Só as batidinhas com o cantinho da agulha. Olha aí, pra você ver, já vai marcando. Eu ainda não utilizei RL aqui nesse leão. Ó, quando eu quero fazer um preto mais sólido aqui dessa parte do nariz do leão, do focinho, ó. Movimento de pêndulo devagar, ó. Pondo um pouco mais de pressão no lugar que eu quero que fique mais escuro. E soltando um pouco mais a mão no local que é mais claro. Olha só. Trabalhando com os cantos da Magnum, gente. Olha aí. Ó. Lembrando, cuidado na hora vocês perguntam, como que faz para preservar o decalque? Aqui o segredo, ó. Tô com a mão em cima do desenho, mas eu tô cuidando dele aqui, ó. Não tô esfregando forte, tô só... Trabalho sempre em cima da vaselina, tá? O hidratante eu só vou utilizar na hora que eu estiver sombreando mesmo, fazendo já o acabamento, né? Da sombra. Enquanto eu estou fazendo a marcação, essa parte de marcação, eu sempre vou estar utilizando a vaselina. Olha só um preto sólido que vai subir agora. Ó. Lembrando que eu trabalho com bastante agulha para fora para ver o limite dela, né? Ela funciona para mim como quase que uma agulha de linha, de traço, olha só. Eu consigo ver o limite que ela está pegando, ó. Olha aí. Movimento circular. Ó. Não sei se vocês conseguem ouvir aí o barulho que a máquina faz quando encosta na pele a agulha. Olha o barulho. Entendeu? Esse é o segredo. Você tem que sentir um atrito da máquina na pele. Não adianta você só ficar roçando a máquina na pele, não. Você não pode também jogar tão fundo, mas você tem que sentir o atrito da máquina, né? Da agulha rasgando a pele. Isso é assim que funciona a tatuagem. Ó. E dessa forma eu faço uma vez só. Então não tem como machucar. Se eu fiz só de uma passada só.
cicatriza melhor, machuca menos. Olha só. Agora eu trabalho com os cantos aqui, ó, para delinear a parte de cima do focinho, ó. Olha só. O canto da agulha, com ela de lado, quase como se eu quisesse fazer um traço. Mas ó, lembra, movimentinho de pêndulo, ó. Eu não tô direto, com a máquina direto na pele. Ó, coloca e tira na pele, ó. Suave, sem pressão, ó. Como se você estivesse desenhando com um lápis. Quando você quer escurecer uma parte que num desenho você está desenhando com lápis, é dessa forma que a gente faz. Quem desenha aí já sabe, já viu, entende a mesma dinâmica. Olha só, pêndulozinho. E o legal, gente, é vocês ir fazendo a área que vocês estiverem fazendo, o bloco que vocês estiverem fazendo, já ir finalizando, tá? Isso também ajuda você a não machucar muito a pele. Imagina que eu abro aqui, depois eu volto, vou lá, volto. Além de causar uma dor muito grande no cliente, desnecessária, né? Se você já pode levar finalizando o máximo que der. Aí depois esse cara pergunta, mas meu cliente não aguenta terminar a tatuagem até o final, ele, sei lá, às vezes por isso, entendeu? Isso influencia. Doer vai, não tem como, não tem pra onde correr. Mas você consegue minimizar um pouco do sofrimento dele, planejando o seu desenho, né? A forma que você vai executar. Olha só. Olha como é rápido para você fazer todas as definições. Agora já estamos aqui no outro lado do mais claro do focinho, né? Da parte de cima aqui. Essa hora aqui é peso da mão, gente. Só no pezinho da mão aqui. Qual que é esse sumo aí? Preto puro. Sempre preto puro. Você vê que dá para fazer um leão desse só no preto. Ó. Vou virar agora pro outro lado aqui, vou dar uma definida nos outros bigodes, tá? Olha só. Mesma coisa, ó, gente, trabalho nos vãos do bigode, ó. Preservando o meio. Dessa forma eu estou definindo o local onde eu vou passar com o branco depois, ó. Essa hora não precisa ter pressa, tá ligado? Tem que ser uma paciência, na calma. Bigode é uma das áreas que mais toma tempo, às vezes, numa tatu de felino, né? Uma hora vai fazer um tigre pra você ver. Você fica desesperado. Tanto de bigode que aquela peste tem. Olha só. Tenha paciência. Eu sigo a referência, mas também não prendo, não fico preso. Eu sei que se precisar eu solto um bigode aqui de qualquer um dos lados aqui e vai ficar legal. Se tá muito emaranhado, às vezes aqueles bigodes muito emaranhados, eu tento deixar um pouco mais reto. Não tem problema, o desenho é meu. Eu conduzo ele da forma que eu quiser. Tchau, gente. Tchau, boa noite. Olha só. Sempre com o lado da agulha, trabalhando com a agulha de lado, ó. É pouca pele também, Ó. Quando vocês pegam o ritmo, né? Tudo na vida é ritmo. Quando você pega o ritmo de fazer um leão, quantos que eu já fiz, né? Todas as formas possíveis, você já fica... Se sente facilidade em fazer, né? Porque eu já criei um roteiro na minha cabeça. Qual vai ser o meu próximo passo, o que eu vou ter que fazer para poder executar esse leão, né? Então, é como se eu já tivesse algo planejado, todinho na cabeça, assim.
qual parte que eu vou fazer, já tenho ensaiado, né? Então, na verdade é persistência. Quanto mais vocês fizerem leão, mais fácil vai se tornar. Não adianta você fazer um leão e o primeiro você já achar, nossa, estou frustrado, não ficou bom. Muito, cara. Tem que fazer bastante. Olha só. Suavemente. Aqui, ó, já tô saindo para uma lateralzinha do rosto, onde já é pelo da face, né? Olha a forma que eu faço, tá vendo? Ó, movimento de pêndulo, 2 ou 3 passadas em cima no mesmo lugar, né? Para dar uma fortalecida, né? Deixar o pelo mais marcado, ó. E vou saindo. Depois também eu posso vir com a agulha mais de lado aqui, ó, sem ser com o cantinho da agulha, dando só uma sombreada por baixo do bigode, ó, para dar um pouco mais de volume para ele. Às vezes você faz o bigode e ele fala, nossa, mano, tá meio confuso, não sei o que. O importante é você saber aonde que vai passar o branco nele, né? Quando você souber o local que o branco vai entrar aqui, faz todo sentido depois. Olha só, voltando aqui pra dentro de novo. Quando eu falei aquela hora, ó, o bigode ele não nasce na lateral do rosto do leão, gente. Ele nasce no interior aqui dessa área, né? Eu não sei o nome dessa área do leão, não, mas um dia eu vou descobrir. Mas eu ia falar pra vocês. Mas ele nasce aqui dentro, ó. Ele não... Tem gente que eu já vi vários assim, sabe? Eu também fazia dessa forma. Mas é o que eu te falei, observação que vai fazendo você mudar a forma de trabalhar. Quanto mais você observa, mais você vai entendendo. E eu percebi que o bigode não nasce, ele atravessa essa área aqui, né? Ele vem e passa direto, ele não nasce aqui no cantinho e vem pra cá. Então, quando você começa a perceber isso, começa a mudar a forma de fazer também. Então, por isso que você tem que entender. Tem que buscar entender como que funciona, como que é a anatomia do animal, do rosto, né? Desenhar é isso. Castro, dá pra fazer com a 13RM? 13? É. Mano, dá, só que ela é um pouco maior, né? A de 9 já é um pouquinho grande, mas nada impede, cara. Se você desenvolver uma técnica para aquela numeração, você vai conseguir. É teste, é tentando. Talvez a de 9 não fica legal para você vai lá e fala, não, vou tentar com a de 11. Enfim, o bom é que a gente é livre para testar da forma que quiser. Não é porque você fala, nossa, mano, eu tenho medo de testar porque eu tenho medo de errar. Não, cara, você não vai fazer o leão inteiro se você vê que tá ficando ruim, né? Se você vê que aquela agulha não tá funcionando legal, você troca. Enquanto você tem tempo para fazer isso no meio da tatuagem. Então, arriscar, você tentar fazer de formas diferentes é necessário. Mas agora, se você não vê que não está funcionando, não é legal persistir, né? E aí sim você pode errar no final. Mas se você imagina, fala, mano, eu vou tentar hoje fazer com agulha de 13. Manda bala. Dependendo do tamanho do animal que você está fazendo, do braço, também vai dar certo. Mas se for muito pequeno, não vai dar. Olha só. Isso aqui é uma área legal de fazer, gente, no leão. E isso dá bastante definição. Fazer esse movimento aqui de pêndulo
entre essas bolinhas pretinhas, que é onde que nasce na verdade os pelos do leão, né? Você faz como se fosse um pêndulo nesse sentido assim, ó, vai fechando, né? Ele dá um volume bacana aqui no rosto do leão, ó, já te deixando um vãozinho onde você vai entrar com o branco depois. Dá aquele volume assim, como se fosse sabe? Umas lombadinhas. Sempre gostei de fazer, sempre observei isso aqui também nos desenhos, nos leões, né? E se você for parar para analisar, todos os leões são iguais, gente. Todos eles têm as mesmas características. Um vai ter uma juba mais assanhada, outro vai ter um nariz um pouco maior, mas a estrutura do elefante, assim, do leão, é a mesma. Todos eles vão ter essa marquinha embaixo do olho, tá vendo, ó? Todos eles vão ter essa entradinha aqui, ó, do focinho, tá? Então são características do leão. Às vezes você vai fazendo tanto que mesmo se na referência não tiver, às vezes você fala, nossa, eu vou colocar porque vai ficar legal, entendeu? Você entende o desenho, você entende a anatomia do animal, você consegue fazer esse tipo de coisa da sua mente mesmo, assim, sabe? Olha só. Movimento de pêndulo sempre no sentido do pelo onde que ele cresce, ó. Lembrando, 2 passadas, uma média de umas 2 passadas em cima do mesmo local, ó. Ele vai dar uma reforçada na textura. Olha aí. Olha só, eu já estou subindo para os pelos da face aqui, tá vendo? Não é também porque eu já fiz várias vezes o leão, tem detalhes dele, tem texturas nele que eu vou querer manter, né? Então é muito importante você também tá atento à referência, né? É muito importante, então... Matheus, corta um pouquinho mais pra mim, tem moral? Não. Então tá bom. Olha só. Essa área, os pelos são curtos, gente. Então a batidinha que vocês vão fazer aqui, o pêndulo, tem que ser um pêndulo curtinho, tá? Se você estiver utilizando uma Magnum para fazer esses pelos. Olha só. Olha só, tem que ser curtinho. Você pode trabalhar com fileiras também, né? Faz uma fileira, outra fileira de pelos, ó. Você consegue fazer até os pontinhos de textura, né? Aquelas texturas, aqueles furinhos aqui no rostinho do leão. Olha só, vamos lá, ó. Observação também é muito importante. Eu sei que essa área aqui tem um vãozinho, né? De pelo mais compridinho, ó. Eu já dou uma esticada no pêndulo aqui, ó. Com o peso da mão. Tento localizar a região que os pelos são mais escuros, ó. E já dou uma reforçada nele. Olha só, essa região aqui, ó, se vocês olharem aí na referência, vocês vão conseguir ver que é uma região de pelos que é mais escura. Então eu já vou logo dando atenção para essa área, ó. Pesando um pouco mais a mão. Outra coisa importante, eu puxo na hora da limpeza, né? Eu puxo sempre pro lado que eu já tatuei. Ó, olha só. Trabalhando aqui na região. Olha o garoto. Ó. Quando você faz essa limitação aqui das áreas mais escuras, você vê que vai se formando um vão, né? De pelo. Essas áreas mais claras aí que vocês estão vendo na referência. São áreas que praticamente não precisa nem fazer nada em cima delas. Pouca coisa, né? Você já está definindo aqui essa
essa região mais escura. Olha só. 2 ou 3 batidinhas em cima na mesma região, já dá uma escurecida na textura. Esticar bem a pele também, gente, é muito importante, tá? Ó, uma pele bem esticada facilita também a pigmentação. Dependendo da região, eu sempre tento esticar dessa forma aqui a pele, ó. Coloco o papel entre os dedos aqui, ó, olha só. Fica bem firme a região. Quando você faz isso, a máquina basta encostar que ela já está pigmentando. Olha a importância disso. Ó. Olha aí, gente, tô mandando aqui. Olha só. O importante também, vocês vão fazendo, dá uma olhadinha de longe, para ver se a textura tá ficando legal. É importante isso também. Isso tá ficando com volume bacana. Não é sair fazendo, baixar a cabeça e largar o aço não. Olha só. Continuando nessa região aqui, ó. Depois que eu saio desses pelos assim da face, eu costumo fazer uns pelos um pouco mais compridinhos, tá vendo? Uma passada um pouco mais longa. Olha só. Uma passada um pouco mais longa. Depois aqui vai sair a juba daqui, né? Já vou às vezes é um pouco confuso nesse decalque, então já é bom dar uma delineada na onde que vai ser essa juba depois. Para facilitar também a vida de vocês. Ó. Quando precisar, você já vai deixando a juba marcada, ó. Que aí você consegue limitar o que é juba do que é pelo da face, né? Pra não parecer que é uma coisa só. Aqui eu deixo a mão um pouco mais leve, os pelos um pouquinho mais longos, ó. Isso dá uma impressão de ser pelo um pouco mais claro. Ó, a passada. Uso da mão. Olha só. Aqui, ó, de novo, vou delimitando aqui onde que a juba entra dentro do rosto aqui, ó. Olha só. Já vou deixando as mechinhas dela aqui pronta. Para facilitar depois, ó. Sempre puxando na hora da limpeza, gente, pra onde que eu já fiz, tá? Se eu puxo pra cá, ferrou. Vou apagar todo o decalque. Então tem que ter cuidado. Olha só, aquele pelinho mais compridinho. Aqui ele tem uma espécie de um pelinho mais escuro, quase na onde que já transforma na juba, né? Olha só. Teoricamente, fazer leão com Magnum
é mais rápido, né? Porque você já resolve uma grande área muito rápido, né? Você vê, já vou fazendo, já vou arrematando, já vou deixando aquela região toda pronta. Na RL você fica trabalhando um pouco mais as texturas, né? Acaba demorando um pouco mais. É bom testar dos dois jeitos, né? Olha só. Ó, já vou delimitando aonde que a juba começa aqui, tá vendo? Já fica assim, já dá pra entender aonde que começa o pelo do rosto e aonde que começa a juba, né? Só de mudar o sentido da passada, você viu, né? Eu tava indo nesse sentido, daqui a pouco eu trouxe pra baixo. Isso já mudou toda a direção do pelo, né? Por isso que eu digo que pelagem tem que seguir a direção do pelo, né? Que uma simples mudada na direção aqui na mão já faz a diferença no desenho, né? Ó, aqui já vou também delimitando aqui onde que tá a juba, ó. Um pelinho mais assanhadinho aqui, ó. Vamos lá. Já vou fazendo. E a demora também, gente, é matar essa parte do leão, né? O rosto. Depois que você faz essa parte aqui, cara, a juba é... Qualquer dia, na próxima live, a gente vai fazer só na juba. Vou guardar para fazer só aula de juba. Só para vocês verem. O que demora mais é essa região aqui, né? Que tem que ser mais minucioso a construção, né? Essa máquina é zica, gente. Tô usando a mesma bateria desde a hora que eu comecei esse trabalho. Olha o tanto de coisa que eu já fiz com uma bateria só. Deixa eu tirar um zoom aqui. Vai dar uma olhadinha. Isso é o que já foi feito aí, gente. Olha só, seguindo aqui. Esse pelo aqui também, ele é legal você fazer ele com um aspecto mais alongado, né? Esse pelinho aqui que sai do lateral da testa do leão. Ele é bem penteadinho e faz um movimento, ó. Vai fazendo esse movimento aqui, ó. Quase que uma curvinha, né? Ó, pezinho da mão, movimento de pêndulo. Vou dar uma reforçada. E dessa forma aqui, gente, não tá machucando nada a pele do cara. Tipo assim, se precisar, você pode voltar aqui, passar de novo um pelo que você fala, ah, não, quer dar uma escurecida em um pelinho ali, você pode voltar, porque não tá agredindo muito essa forma de fazer, né? Não é a mesma coisa do focinho aqui, né? Olha só, vamos lá. Depois aqui, você consegue vir também, ó, com uma Magnum maior, se você quiser, ou se você quiser aproveitar também a que você já está usando, aí você já vem também reforçando aqui, ó. Já pode fazer num volume, tá? Mas se você quiser também, você pode vir depois com a Magnum maior e fazer um volume um pouco mais forte aqui. Olha só. Luiz. Quantos minutos de live? Dá pra saber? 45 minutos. Olha só o tanto de coisa que a gente já fez em 45 minutos, né? Então, tipo, é muito rápido, não é coisa de demorar, não. O rosto desse aqui pra estar pronto é coisa de 1h30. Depois é só juba.
aduba, mais 1h30 você mata, entendeu? Olha só, vamos entrar pro olho aqui agora. O olho é o seguinte, dá para fazer também com a Magnum. É o que eu falei para vocês, dá para testar. Olha só, eu vou começar a fazer com ela e vou ver como que tá ficando. Se eu sinto dificuldade, eu pego um RL. Mas a princípio dá para fazer também. Ó. Essa área aqui eu já faço meio que uma sombra, porque não é muito definido os pelos, ó. Então eu já puxo meio que com uma sombrinha aqui, ó. Lógico, eu tô falando para esse leão em específico, né? Cada leão vai ter uma característicazinha ali ou outra que você consegue interpretar de um jeito. Mas vamos lá. Continuar aqui fazendo um movimentinho de pêndulo, uma sombrinha. Como você trabalha com os cantos da agulha, ó, olha só. Eu tô vendo a agulha aqui, onde que ela tá pegando. Então fica fácil de saber aonde que tá pigmentando, ó. Por isso que dá para fazer com a Magnum, ó. Se você não vê aonde que a agulha tá pegando, se tiver pouca agulha para fora, fica difícil também de fazer isso. Olha só. O ideal é você já vir delinear aqui, ó, o olho. Se você quiser fazer na Magnum, ó. Eu já vi o David Vega, o tatuador lá americano que faz portrait, fazendo um olho humano assim, só com a Magnum de 9, cara. Eu ficava abismado, eu falava, caramba, como assim, velho? Mas esse esquema, se você tá vendo a agulha, você sabe o formato dela, você entende o formato dela, consegue trabalhar com ela de todos os ângulos, não tem por que não fazer, não é difícil. Mas é o que eu falei também, você tem que ousar, mas com cuidado. Você vai fazendo, se você sentiu dificuldade, vai pro óbvio, né, gente? Não tem que fazer uma cagada só porque, não, eu vi ele fazendo, pô, caralho, não sei o que. Não. Você tem que experimentar. Se você consegue, tá sentindo firmeza, pô, consigo, mano. Tá fácil. Então vai e faz. Continua. Se sentiu algum tipo de dificuldade, volta pro óbvio. Fala, não, acho que eu vou terminar aqui com a RL. Dessa forma você vai aprendendo. Aprende sem pôr em risco o seu trabalho, né? Olha por que é bom trabalhar com preto puro no leão, né? Você já está fazendo uma área escura aqui, do nada você já sai, solta a mão um pouco, já está fazendo um pelo claro aqui em cima, olha só. É muito dinâmico, né? Trabalhar assim, fazer pelagem assim. E ainda mais com a mesma agulha também, ó. Bem rápido. Muito dinâmico o trabalho. Outra coisa que é característica dos leões é esse negocinho aqui que eu não sei o que é, essa gota que eles têm na testa. Isso também é característico. De tanto fazer, você começa a observar essas coisas. E você faz uma vez, faz outra vez, você começa a entender como funciona para fazer ele. Então, quando você vê isso na referência, você às vezes já faz sem nem olhar mais. Você só dá uma olhada no tom que tá e manda a brasa. Só a sombra do olho, eu fiz a parte escura, né? A sombra eu deixo sempre para depois. Então me dá uma olhada. Se quiser já dá para fazer. Vou fazer essa daqui.
Por que eu deixo para depois? Geralmente, às vezes, alguns clientes gostam sei lá, de cor e tal. Então eu sempre deixo para depois. Mas agora eu vou fazer aqui, ó, pra vocês verem. Geralmente também, quando eu estou fazendo com RL, tá, gente? Eu já sombrio isso aqui com RL também. É até mais fácil de fazer uma sombra de um olho de um leão com RL. Com 9 RL e tal. É até mais fácil. Mas aqui, ó, movimentinho de pêndulo já resolve, ó. Jogo rápido, gente. Bora lá, mais um detalhezinho aqui, ó. Isso aqui também é característico nos leões. Qualquer leão vai ter essa saidinha aqui, ó. Sempre para essa direção aqui os pelos. Qualquer leão. Pode parar para observar para você ver, ó. É onde que sai do olho, né? Para começar o focinho dele, ó. A região do focinho, ó. E sempre vai ter esse pelo nesse movimento aqui, ó. Está fechando aqui e subindo para a testa, né? Então é característico também de vários leões, tá? Uma forma de estudar, gente, é praticando mesmo. Você está praticando aqui, ó. Eu tô fazendo leão, mas tô pensando nas formas. Eu falo, nossa, olha que louco. Isso aqui tem uma forma de um triângulo. Aí quando você vai fazer outro leão, você começa a analisar também se aquele leão tem, enfim. Dessa forma você começa a conhecer um pouco da anatomia do animal. Isso é importante. Porque quando o decalque está ruim ou alguma coisa do tipo, você já sabe mais ou menos como que funciona essa anatomia dele, como que é. Então você nem esquenta a cabeça, tá ligado? Quando você conhece o animal, domina um pouco das técnicas, já criou um roteiro na cabeça de como fazer um leão, acaba ficando fácil. E lembrando também, né, gente, isso aí você vai conseguir só com o tempo também, né? Não é hoje ou amanhã, tem que imagina quantos leões eu já fiz, meu Deus do céu, eu já perdi até a conta, né? Então, tipo assim, se você for ver um por um dos que eu já fiz, cada um fazendo de uma forma diferente, de um jeito diferente, então é muita bagagem, muita coisa que já tem na cabeça, assim, né? É uma biblioteca visual já, visual e mental, assim, né? Guardando tanta coisa, tanta informação, que nem assusta quando você vai fazer. Ó, essas horas aqui eu já vou com hidratante, tá vendo? Ó? Já não tem mais nada o que perder aqui. Já tá definida essa área. Então eu tô limpando, né? Pra dar uma olhada como que tá. Isso. Se precisar eu reforço alguma área, ó. Lembra que eu disse que o pelo tá feito de uma forma suave? Eu consigo ir e vir quantas vezes eu quiser, né? Aqui também tem uns pelinhos clarinhos que dá pra fazer até um movimentinho de pêndulo só. Charles, tira o zoom pra eles dar uma olhada. Um pouco. Só pra eles verem uma coisa. Quando eu falo que vocês têm que dar uma olhada de longe no desenho, é mais ou menos isso, assim, ó. Quando você fica de longe, você olha ele por um todo, né? Olha só. Você consegue ver todas as texturas que você está fazendo, o que você está fazendo. Então é sempre importante no meio de uma tatuagem, você dar uma parada, levantar um pouco, ver se você está indo para o lugar certo, olhando ali um pouco da referência e o desenho que você está fazendo, né? Isso é importante, não é ficar com a cabeça baixa lá e tendo dúvida, não. Você tira suas dúvidas, é assim. Fala, não, vou dar uma olhada aqui de longe, ver o que está acontecendo, calma aí. E memorizando aquilo que você está fazendo, gente. Se você errou uma vez, beleza. 2 vezes, ok. Agora, se você continua errando, cara, é preguiça, tá ligado? É preguiça de pensar, é falta de coragem de mudar, né? A gente não pode sempre estar esperando, tem que mudar. Ah, não está funcionando desse jeito? Calma aí, mano, deixa eu tentar de outra forma aqui, deixa eu ver o que acontece, né?
O Wagner perguntou se lobo você faz nessa mesma pegada. Mesma coisa, mesma pegada. Só que lógico, né? O tipo de pelagem de um lobo é um pouco diferente da pelagem de um leão, né? Então eu sigo também a referência ali, né? Essa parte do nariz aqui eu poderia mostrar para vocês como que dá para fazer ela com sombra também. Acho que eu vou fazer aqui, mas eu vou usar um rastelado aqui, porque eu sei que muita gente tem dúvida nisso. Eu vou fazer com um rasteladinho. Vou trocar a agulha rapidinho para fazer um rastelado aqui, só para vocês verem. Vou só fechar com esses pelos aqui, que aqui são os pelos um pouco mais compridos, né, igual eu te falei. Ó. E lembrando, gente, olha o sentido que eu tô indo, ó. Eu tô imaginando que o nariz dele faz essa curva. Então eu tô seguindo o pelo fazendo essa curva aqui, ó. Isso vai fazer toda a diferença também. É isso que a gente fala a direção que o pelo vai, né? A direção que o pelo vai, e você conhecer um pouco da anatomia, né? do animal ali. Olha só. Acaba ficando simples, um simples movimento desse, ó, rápido, você já tem ali um efeito 3D, né? Você já consegue ver um pouco do volume. Um movimento simples. Ó, olha como eu já estou mudando a direção, tá vendo? Eu venho numa direção e já vou mudando ela, ó. Essa parte aqui, ó, também é característica dos leões. Sempre tem uma regiãozinha aqui que é mais escura aqui, ó, no meio da testa dele, ó. Então, se vocês têm isso em mente, a todo momento quando você está tatuando, você já sabe a estratégia que você vai usar. Fala, nossa, ali agora tem aquela parte que é mais escura, já vou pesar um pouco mais a mão, enfim. Você não tem surpresa, você não tá mais tatuando e tentando imaginar o que você vai fazer, né? Quando você faz isso há tanto tempo, que você faz de todos os jeitos, você já começa a nem pensar mais no movimento, só vai e faz. Aqui já deixando a alça, né? Que vai sair pra juba já aqui em cima. Sempre vou deixando a alça aqui, ó, mais escuro, né? Depois eu vou vir retomando aqui nesses pelos, ó. Mais clarinhos, olha. Esses pelos é bem clarinho. Pode olhar na referência aí, tá aí do lado de vocês. São pelos claros, olha só. Não troquei nem o batom, tô usando preto puro, você vê. A forma que vocês passam vai fazer toda a diferença aqui, ó. Se vocês acostumar também a fazer pelo, é bonito pelagem de leão com magno, né? É uma pelagem mais lisa, mais desenhada, mais suave, né? É legal saber fazer de todos os jeitos. Olha só. Fazer essa parte aqui, deixando o focinho. Eu vou levando de uma forma, porque para mim não ter que... Para mim não ter que trocar uma agulha toda hora, eu vou tentando fazer o máximo que dá com essa, até onde der, né? Pra depois eu fazer a troca ali, né? Na hora que eu fizer o rastelado. Olha só. E eu vou deixar esse olho aqui para fazer com a Magno, pra vocês verem. Com a RL. Aproveitar a mesma RL que eu fizer aqui o focinho, eu vou utilizar só para vocês verem. Gabriel perguntando aqui, no caso, depois de todo esse tempo tatuando, se você voltar na parte da barba do leão, não machuca?
Qual barba? Aqui, essa região não, isso não é legal, porque é uma região mais pesada. Aqui é de boa, né? Aqui já é um pouco mais pesado também, a sombra não é legal, então tem que ter um pouco de cuidado, né? Por isso que é legal vocês também já ir levando pronto. Essa é a ideia, levar pronto. Dá pra você voltar em alguns lugares dando volume, que nem essa região aqui, que são pelos mais rápidos, são passadas mais suaves, né? Você pode voltar tranquilamente, qualquer momento, que não vai machucar. Mas aonde você blocou um preto um pouco mais forte, já corre um pouco o risco de machucar, né? Então a ideia é levar pronto o máximo que der, para evitar ter que ficar voltando em regiões, né? Regiões que já foram mexidas. Ó, vou aproveitar aqui também, já vou fazer essa lateral aqui, ó. Olha, acompanhe na referência, ó, lateral do focinho aí, ó. Vou com a máquina de lado, olha só. Vocês podem notar que forma quase que uma sombrinha, quase que um tracinho assim, ó. Vai fazendo como se fosse uma fumacinha de leve com a máquina. Olha só, tem um pelinho também mais compridinho. Depois aqui já sai com a juba. Eu já gosto também de deixar meio demarcado sempre onde sai a juba, né? Da parte de dentro do rosto, para facilitar a minha vida depois, ó. Eu vou deixar a juba meio que marcadinho. Só. Porque às vezes tem umas mechinhas que já estão que tá bem definida, né? No decalque. Se você fica demorando muito para utilizar aquela definição que ela tá ali, aí você perde aquele decalque ali que estava definido, aí você tem que ficar fazendo coisa da cabeça, né? Perde um pouco da naturalidade do desenho também. Então, se vocês verem um detalhe que é legal de fazer, está bem vivo ali, é característico, é bom fazer enquanto o decalque já tá fresco ainda, né? A mesma agulha, gente, até agora uma 9 Magnum. Essa é uma agulha que não deve faltar no set de cartuchos ou agulhas de nenhum tatuador, gente. Uma agulha versátil dessa, consegue fazer um trabalho quase todo com ela. Então, eu sou uma pessoa que uso muitos cartuchos durante o trabalho. Eu não gosto de passar raiva, dependendo do que é o detalhe, eu já troco de cartucho. Mas você vê, se você tiver um pouco de paciência e você quiser, você consegue fazer um trabalho quase inteiro com agulha só, né? Daria para fazer um leão desse inteirinho aqui com agulha de 9 Magnum. Não estou dizendo que vocês têm que ser econômicos. Ai, mano, eu sou miserável, eu só faço leão com 9 Magnum na vida toda. Não. É bom você experimentar, mas é bom também você saber que dá. Porque se você vai, tô fazendo um leão hoje aqui, nossa, mano, fudeu. Tô sem 5RL, sem não sei o que, sem 7. Ai, fudeu, tem que fazer só com a Magnum. Você vai conseguir fazer, né? Essa aqui é a ideia. Uma agulha muito versátil, fácil o manuseio dela. E, gente, assim, o fato de conseguir fazer rápido e tal é questão de tempo também, tá, gente? É o que eu te falei, eu já tenho um roteiro montado na minha cabeça, um passo a passo certinho a ser seguido até a finalização de um leão. Se você precisar usar 10 horas, 11 horas, não importa o tempo que você vai levar. Desde que está ficando da forma que você quer,
Não é que você fala, nossa, mano, o cara faz um leão em 2 horas que, né, não é. Você precisa criar esses roteiros na cabeça primeiro, ter todo esse tipo de informação, até você começar a se soltar um pouco mais e começar a fazer um pouco mais rápido. O importante é a qualidade. Sempre já deixando bem marcadinho a saída que é a juba, né? Para onde que a juba vai. Gosto de deixar bem delineado, bem fácil, bem visível. Cada elemento do leão tem que estar bem visível, né? Do leão ou de qualquer outra tatuagem. Por exemplo, o queixo, o focinho, a juba, não é uma coisa só estática, né? Aquele negócio pregado na pele da pessoa. Você consegue ver os volumes, né? Isso é legal, tem que ter bastante atenção a esses detalhes. Então, sempre que der, já vai marcando. Por exemplo, aqui ó, a juba saindo de novo aqui ó. Quando eu já deixo ela, o local dela, saída dela aqui, eu meio que já estou montando na minha cabeça a forma que essa juba vai ser, né? Tipo, umas mechas, onde que vai partir de qual mecha aqui, de onde que vai ser e tal. Já vai deixando o negócio bem montado na cabeça. Olha só de novo, ó. Deixando o olho e o focinho para fazer com a RL para vocês verem. Depois também, gente, vocês conseguem vir fazendo uma integração assim de uns volumes, né? Só com o peso da mão também, ó. Você já fez um volume ali, aí você tá vendo que tá ficando muita pele e tal, e você quer dar um pouco mais de efeito, ó. Você vem com o pezinho da mão ali, ó, só fazendo um pouco mais de volume, só uns pelinhos mais claros, tá vendo? Isso às vezes é uma dificuldade que muita gente tem também. Por exemplo, saber a hora de parar, de fazer textura, né? Não tem limite. O limite tem que estar dentro de você. Você fala, nossa, mano, tá bom de textura aqui nesse trabalho. Tá demais. Aí você pega e fala, não, acho que eu vou pôr um pouco mais de textura nisso, vou deixar ele mais realista possível. Então você vai colocando mais textura. Não existe limite, né? Mas é bom sempre você ter o seu assim em mente. Fala, não naquele desenho específico você fala, não vou exagerar não. Tem que aceitar que é aquilo ali. Fala, não, eu só vou até aqui, não adianta. Não vou ficar colocando textura demais, não vou ficar preenchendo demais esse desenho. Você mesmo impõe o limite. Aqui e já vou pegar a RL. Ó, eu percebo que o olho, o decalque já vai ficando mais claro, ó. Você viu que eu já não raspei, né? Tem que ter essa sabedoria também. Observa para não comer, tá ficando claro demais. Já muda a estratégia para não perder o decalque. Ó, o alçozinho para a juba. Agora eu vou pegar ali a RL de 9. Aqui daria para fazer com a 3RL também esse rastelado, para ficar mais refinadinho. Eu vou fazer assim, vou fazer com a 9,
alguns pontos, tá? Depois, se eu ver que tá ficando uns pontos muito longos, muito grossos, aí eu volto com a 3 por cima, só dando uma refinada. Você também pode fazer isso. Olha só, vamos ver. Ó, dá pra fazer com a de 9, tá vendo? É isso que eu tô falando de testar, tá vendo? Você vai testando. Você vai vendo se tá ficando refinadinho, bem fininho e tal. Porque é bem suave essa região aqui dele, né? É um rastelado, a gente consegue resolver com rastelado, mas dá pra notar que é uma região suave, né? Outra coisa, olha só, eu vou fazendo com rastelado, ó, como se estivesse passando a mão mesmo por cima do focinho do leão, né? Olha só, comecei com a curva, aqui em cima vai reto, lá no final vai cair. Olha só. Olha, aqui já tá mais reto, tá vendo? Olha a minha mão como que tá. Presta atenção, o sentido que esse rastelado tá indo. Olha só, presta atenção. Ó. Depois eu vou vir dar uma cruzada nesses pontos, para não ficar também entregando que eu tô fazendo esse movimento, né? Porque na natureza também você não vai olhar pro nariz de um leão e vai falar, nossa, mano, peraí, os pelos é tudo alinhado. Eu preciso entender o volume que tem em cima do focinho de um leão. Isso me basta. E o resto, depois que eu faço esse volume, eu entendo esse volume, aí eu vou lá e cruzo os pontos para quebrar um pouco da direção, né? Para não ficar um negócio engessado. Olha só. Calma, deixa eu virar um pouco para cá meu corpo. Fazer um movimento aqui. Isso. Olha só. Olha o movimento que eu já estou fazendo, oposto do outro canto do nariz, né? Ó, como se eu tivesse feito um arco. Praticamente é isso. Deixando um pouco de preservação aqui de luz no cantinho, né? Para não misturar tanto com os outros pelos. E agora já dá pra gente cruzar um pouco esses pontos aqui. Olha só, aí eu já posso ir, ó, ao contrário, ó. Depois que eu definir o volume, eu posso ir tudo, ó, fazendo um X se eu quiser, ó. O Marcos perguntando se tem problema na hora do rastelado, se a agulha travar na pele, ele machuca. Ah, acontece. Acontece nas melhores famílias. De vez em quando isso é normal. Mas isso pode acontecer no seguinte... Você pode estar com a voltagem alta, passando a mão devagar demais. Ou voltagem baixa, passando a mão rápido demais. Ela engancha, né? Ou não esticou muito a pele. É, exatamente. Ou não esticou muito a pele. Se a pele estiver bem esticadinha também vai evitar esse tipo de problema. Ó, você viu? Tô indo para todos os ângulos aqui agora. Fica meio aveludado, né? Depois, se você quiser também, você pode vir aqui com a agulha, com a Magnum ainda, dar um acabamento aqui por cima. Ó, às vezes eu dou uma espalhada de rastelada, né? Por algumas outras áreas que eu já também tinha mexido aqui, ó. Só para unificar um pouco mais aqui. Ó, até na onde que eu já tinha feito os pelinhos lá, ó. Eu vou dar uma passadinha só para dar uma unificada nos pelos, ter um pouco mais de textura diferente, dar um pouco mais de textura diferente no mesmo local, ó. E é isso, gente. O desenho é isso, né? Você é livre, cara, para testar o que você achar que pode ficar legal. Você tem que ter feeling, né? Você fala, não, e se eu fizer um movimento aqui agora, vai ficar como? Desde que não, sei lá, você já tenha feito, mano, você sabe que se você passar uma linha aqui, você vai foder, né? Mas eu digo, mano, se eu jogar um rastelado aqui ao contrário, vai acontecer o quê? Foi assim que a gente chegou nessa dinâmica, né?
De entender, mano, se eu cruzar o rastelado, ele fecha um pouco mais os pontos e fica um pouco mais natural. Testando. Vamos lá, fazer o olho aqui. Outra coisa, gente, sempre que vocês fazem um preto sólido, fizerem um preto sólido com RL, com certeza ele vai ficar mais escuro do que com a Magnum. RL sempre vai pigmentar mais do que a Magnum, tá? Então, tem que se atentar a isso. Então, tipo assim, eu tô fazendo aqui e tal, mas o ideal sempre é você fazer da mesma forma. Por exemplo, se você faz movimento de circular certinho com a Magnum, beleza, mas se não, depende do movimento que você fizer, a RL vai se destacar e o outro não vai destacar tanto. E se vocês notarem, leão, isso é cílios, tá? Ele tem tipo os cílios dele, essa região é cílios, então observação também, ó. Tem que fazer igual aqueles cílios que a gente faz de olho mesmo, deixa mais suave no final. E a observação é uma coisa louca, gente, que é, se você parar aí no meio do seu dia e falar, vamos olhar para um leão aqui, você não vai conseguir ver o tanto de coisas, o tanto de informação que tem no rosto dele, na anatomia dele, igual você vê quando você está desenhando ele, né? Quando você desenha, você começa a entender, fala, nossa, mano, que louco, velho, nunca tinha percebido isso. Olha só a sombra fazendo com a RL aqui, tá? No olho, ó. Eu sempre deixo um vãozinho embaixo aqui, ó, nas sombras que eu faço de olho de leão, que depois eu venho com o branco ali, jogo um efeito bacana ali de branco, dá um brilho a mais ali pro olho, chama atenção. Ó, tá vendo? Vou aqui, não é porque eu fiz os pelos com a Magnum, eu não posso vir ali, ó, dar uma puxadinha com a RL. Olha só. Vou reforçando, ó, que já fiz ali, ó. Agora eu vou dar uma limpada, vou dar uma olhadinha. Vou melhorando algumas texturas que tem aqui, alguns volumes. Tá vendo? Eu não gosto de ficar trocando muito de agulha não. Quando eu paro nenhum, é foda. Por isso que eu já gosto de... Se eu comecei com a Magnum, eu vou com a Magnum direto. Senão depois eu fico fuçando com a outra agulha em cima. Vou dar uma limpada aqui, dar uma olhada. Uma observada nos volumes. Quando eu falo dar uma limpada, gente, eu já vou com a água, né? Aí já não é mais... Que aí eu vou tirar todo o excesso ali. Eu vou mostrar pra galera aqui o trabalho que foi feito desde de manhã. Ó, eu vou dar uma limpada para entender um pouco o volume ali do rosto. Se ficou bem legal, ó. Tira um pouco o zoom aí para
para simular o que eu tô vendo aqui. Olha aí. Isso para mim que é a visão mais importante. Eu olho de longe, eu consigo notar a pelagem clara, né? Essa área do focinho que é clara, o queixo também, ó, o volume aqui do focinho, a parte clara embaixo dos olhos. Olha, tá tudo mostrando o sentido para onde está indo, ó. Tá projetando o rosto desse leão para frente, né? A forma que você fez ele, todas as sombras colocadas no local certo, né? A técnica usada certa naquele local projeta o rosto dele para frente, né? Então é isso. Basicamente esse rosto dele já está pronto, né? Eu vou agora para a parte da juba ali. Vou finalizar a nossa live hoje aí. Em outra ocasião aí a gente vai ter muito tempo para isso ainda. A gente vai fazer uma live também só na juba. Eu acho importante, gente. Às vezes a gente tenta querer absorver todos os conteúdos de uma vez só de um leão, mas não é assim. A vida não é instantânea dessa forma. Não adianta inundar a cabeça de vocês com todas essas informações agora e amanhã você está me perguntando ela de novo. Falar assim, nossa, eu não lembro, por exemplo, eu me perdi na parte da juba porque, nossa, eu estava preocupado com o rosto. Não. Entenda primeiro essa parte. Um dia a gente vai pegar só para mostrar como que é a juba. Então você não vai estar com a cabeça encharcada de informação. Uma coisa de cada vez sempre é melhor para você aprender. Você vai ter uma preocupação só na cabeça, tá, gente? Não é que não quero fazer, né? É porque acho que tem limite. A gente não precisa, quando a gente está aprendendo, ninguém aprende tudo de uma hora para outra, né? Ninguém aprende do nada e já sai sabendo. Então você tem que absorver aquele pouco de conteúdo que eu te passei, pôr em prática. Amanhã a gente chega com outro conteúdo e você reforça, coloca em prática também e vai construindo ali o seu estilo a partir daí. Beleza? É isso, gente. Muito obrigado. Semana que vem vai ter mais conteúdo aí pra gente, tá? No meio da semana, tentar fazer mais alguns videozinhos também curtos aí. Sempre que tiver trabalho legal, gente, sempre que tiver uma dica legal, eu vou passar lá no WhatsApp, lá no grupo de WhatsApp, né? Quando o trabalho não é tão interessante, é mais do mesmo, eu não acho nem interessante fazer para vocês, que é encharcar vocês também com informações que vocês já viram, né? A ideia é passar um conteúdo diferente, uma forma diferente de fazer. Sempre que eu testar alguma coisa diferente, vou falar para vocês também. Falar, ó, gente, testei tal coisa aqui, tal técnica. Se eu aprimorar, passo para vocês também. E é isso. Obrigado aí a todos que acompanharam até aqui. A live vai ficar salva lá para estudar à vontade. Qualquer dúvida também, a gente troca uma ideia lá no grupo. Passa para mim depois o feedback do que acharam da aula. Valeu!